Bom dia, meu povo! Cafezinho na mão que hoje tem café com lê e tem uma convidada muito especial, Ana Paula Tavares. Ela tá chegando, vamos aguardar ela chegar aqui, aguardar a solicitação. Aqui a Ana Paula entrou. Ana Paula, só clicar no botãozinho para você participar. Deixa eu ver. Ah, aqui. Entrar ao vivo. Ah, Daniel, gente. Ana Paula tá me ouvindo, belezinha? Ok? Olá, Lê, bom Olá, dia. Tô bom sim, ouvindo, dia. tudo certo. Gente, deixa eu apresentar. Bom, primeiro deixa eu contar que esse café com Lê, ele está sendo feito especialmente, né? Meu amigo Daniel, que participou há 2 semanas atrás e pediu, né, que a gente falasse um pouco por esse momento desafiador de passar, né, que os candidatos muitas vezes passam numa entrevista de emprego. Então, falasse um pouco sobre isso. Nosso tempo é curto, mas eu escolhi aqui 3 questões para a gente refletir. Tá? Quem for chegando, vai, o Fábio está chegando, a Rose, minha linda, também acabou de entrar. Eu vou apresentar, eu trouxe uma pessoa muito especial, Ana Paula Tavares. Ela é consultora aqui da Minds. Ana Paula é formada em psicologia pela Universidade do Sagrado Coração. É especialista em gestão estratégica de pessoas e psicologia organizacional e do trabalho pela Unesp. É uma parceiraça minha aqui da Minds há muito tempo, né, Ana? Sim, sim, quase E 10 anos já, hein, Lê? quase 10 anos. É bafo caso, é bom não ficar falando tanto, eu denuncio idade. Sim, E sim. ela, durante muito tempo, fez esse trabalho lá atrás, né? Como de recrutar, selecionar para empresas. Aliás, quando a Ana fala esse candidato é bom, vai que. E hoje ela concentra aí como na consultoria junto comigo, né? Da Mais. Ana, eu quero. Assim, a gente sabe que na hora do processo, né, que os candidatos passam, é muita tensão. Você querer aquela vaga, você ter aquela expectativa, você se recolocar no mercado de trabalho, muitos são os desafios. Então, o intuito desse café com lei é ajudar, né, esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm e tudo mais, né? A primeira coisa que eu quero que você fale um pouco é que as pessoas acham que a partir do momento que elas foram chamadas, né, que o currículo delas foi avaliado, elas foram chamadas para uma entrevista, que ela vai ser avaliada no momento que ela estiver ali com o recrutador. Uhum. Somente naquele momento. Mas não é bem assim, né, Ana? É isso que eu queria que você contasse um pouco para que as pessoas comecem a ficar um pouco mais ligadas nisso. Realmente, Lê, bom dia primeiro para todo mundo. Também já tô com o meu cafezinho aqui na mão. É um prazer estar aqui com você hoje, Lê. E realmente, né, a parte da entrevista, ela é só mais uma fase, né, do processo. O processo em si, ele começa desde o momento que você está se candidatando, né? Então, você vai mandar o seu currículo, sempre busque vagas as quais o seu currículo esteja afinado, seja em experiência ou formação ou algum objetivo, algo que mostre que você está apto, que você tem o desejo em ingressar naquela vaga. Né? Então, quando for mandar por e-mail, né, sempre uma dicasinha legal. Quando for mandar por e-mail, coloca alguma coisa no corpo do e-mail, né? Se você for de outra cidade, coloca disponibilidade para mudança, coloca seu objetivo, coloca o que você percebeu sobre o anúncio da vaga, sempre um pequeno trechozinho que mostre que você leu, né, o anúncio, que mostre que você está interessado, né? Caso as pessoas venham se candidatar naqueles sites que já é tudo bem organizadinho, que você põe a sua ficha de cadastro, que você responde a alguns testes, se candidate com o tempo, né? Eu percebo que muitas pessoas depois colocam embaixo, não tive tempo de concluir o teste, e esses testezinhos são critério eliminatório, né? O recrutador ele vai focar nas pessoas que responderam todas as questões e vai focar nessas pessoas, né? As que não concluíram os relatórios, os testezinhos no momento da candidatura, infelizmente ficam de lado, né? Então, se Uhum. candidate com tempo, coloque algo, né, que seja específico para aquela vaga.
demonstre, né, que você tem alguma habilidade ou mesmo interesse no momento da candidatura, né? Então, se tem algumas Legal. dicasinhas que eu posso dar em relação a essa parte, né, que é a parte inicial, e se prepare, né? Eu coloco sempre isso. No momento da entrevista, a pessoa tem que estar afinada em relação a algumas coisas que ela vai trazer, né? Em relação a algumas experiências ou mesmo objetivos. Então, se preparar antes para o momento da entrevista também é algo significativo, fundamental. Se for online, né, agora que muitas entrevistas, muitos processos seletivos estão sendo online, esteja, né, confirme o recebimento do convite, né, para participar da chamada de vídeo, ou se for presencial, chegue um pouquinho antes, né? Esteja no momento calmo, né? Toma uma água na recepção, faz alguma coisa que faça baixar a adrenalina, né? Para daí sim você entrar e conseguir falar sobre suas experiências, conseguir falar sobre seus objetivos, né? Então, olha tudo que vem antes, né? Aham. E muitos candidatos, né, Ana, e isso muitos candidatos, eles acabam o processo no primeiro contato que o recrutador tem, né? Ah, esse horário eu não posso, né? Uhum. Ou o marketing não vai. Então Sim, sim, acontece muito isso. Então, sim, prestar atenção nisso. Será que eu realmente quero essa vaga, né? sim, E sim. uma coisa que eu acredito que seja muito importante, você conhecer a empresa. Porque não é só a empresa que seleciona o candidato tem que selecionar a empresa. De repente, a Exatamente. empresa não condiz com o perfil dele. Então, assim, ele vai passar por um processo que ele vai se frustrar, não vai ser legal, ele não vai ser chamado porque tem que ver se a empresa condiz com os valores, né, com a pegada dele também. E muitas vezes, naquele desespero, eu quero o trabalho de qualquer jeito, aí passa, se candidata em empresas que não vai ter nada a ver com ele. E aí vai ser uma Sim. frustração dos dois lados, né? Sim, sim. Sempre eu coloco que, caso realmente exista, né, aquela impossibilidade, então a pessoa está trabalhando, não posso em determinado horário, mas demonstra interesse para o outro. Olha, não, nesse horário, infelizmente, eu não consigo, mas pode ser em tal horário, né? Porque ainda assim a gente entende que quando as pessoas estão trabalhando, precisa existir uma flexibilidade, né? Exatamente, exatamente, com Então, certeza. nesse aspecto, eu considero importante isso, e quando, né, o nome da empresa é divulgado, precisa entender sobre a empresa, né? Quando a gente fala sobre entrevista por competência, a gente vai analisar as competências do candidato atreladas às necessidades da empresa. Então, o que que o candidato precisa mostrar no momento da entrevista? Precisa mostrar o que ele já teve de experiência, né? Ou que, mesmo que seja uma experiência na faculdade, né? Vamos pensar que não existe experiência no âmbito do trabalho ainda, mas uma Uhum. experiência na faculdade que realmente venha a combinar, venha a se encaixar nas necessidades da empresa, né? Então, quando for um anúncio aberto, tem sim que estudar sobre a empresa, missão, visão, valores, para saber, né? Até para ser dos dois lados, né? Para ser interessante dos dois lados, né? Não só para a Perfeito, empresa, mas também para o candidato. perfeito. O Dan escreveu assim, carta de apresentação. Carta de apresentação usa ainda, Ana? Como que é essa questão? Olha, tem algumas pessoas, às vezes eu ainda recebo algumas cartas de apresentação, né? Mas não é tão atrativo, né? Eu sempre coloco que você precisa mandar o seu currículo, mandar um textinho de apresentação breve, né? Algo que seja breve e sucinto. E depois, caso exista, né? Carta de recomendação, carta de apresentação, isso é secundário. Só se for solicitado pela empresa ou tiver no anúncio, né? Alguma solicitação nesse aspecto. Do contrário, já não é tão interessante para o recrutador. Tá. O Dan escreveu 3 perguntas, pelo amor de Deus. Você quer fazer 3 perguntas? Vai fazendo que a gente vai respondendo no meio aqui. Sim. Se foi isso que você está falando, né? Bom, e outra questão muito legal, outra questão que até foi uma questão que o Dan trouxe no outro, para mim, acho que foi no WhatsApp, que a gente trocou ideia e tudo, sobre os testes de perfis comportamentais. O que acontece, né, Ana? Ninguém gosta de fazer um teste sabendo que vai avaliar o seu perfil comportamental. Quem não entende o que acontece, né? Como que é feita essa análise, já acha assim, tipo, meu Deus, né? Vai dizer se eu sou bom ou se eu sou ruim, o que vai ver de mim. E dá aquele pavor, é do ser humano, né? Tem alguém que chama, ninguém gosta de ser avaliado, eu imagino.
E só que ele tem uma utilidade e não é bem assim como as pessoas fantasiam, né? Senão as pessoas que mexem com recrutamento e seleção estariam milionárias, né? Ó, esse serve, esse não serve e tudo mais, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais, né, sobre explicasse o que significam os testes e que também eles são importantes para o candidato, né? Uhum. Enfim, Dan, aguenta aí que depois a gente responde. Deixa eu só falar sobre os testes, que acredito que essa é uma questão que você vai gostar. Bom, sobre os testes, realmente não é mágica, né? Os testes, eles são estudados justamente para coletar as principais características, né? Características da personalidade, algumas características de comportamento daquele candidato, né? Então, no momento de fazer um teste, eu também coloco, ninguém gosta de ser avaliado, né? Eu falo, se alguém sentar do seu lado, né, falar assim, agora eu vou avaliar o que você está fazendo, já vai dar uma tensão, né? O nível de ansiedade já vai subir. Então, realmente, né? No momento de fazer um teste, sempre escolha uma situação em que você vai conseguir se dedicar um tempo sem interrupção, sem nada externo para atrapalhar, para que você realmente consiga responder as perguntas. É interessante que responda da maneira mais verdadeira possível. Por quê, né? Como vai me dar, o teste vai dar as respostas de características principais da personalidade, não que exista uma pessoa certa para a vaga certa, isso não existe, né? Mas, em muitos momentos, se eu tiver habilidade com comunicação e for para uma vaga de vendas, né? For para uma vaga na Uhum. recepção, for para uma vaga nesse aspecto em que isso vai ser utilizado como um ponto forte, perfeito, né? Eu estarei confortável no dia a dia no trabalho. Agora, se eu tiver uma característica central, né, e de repente aquela vaga exija aquilo, então não sou boa em comunicação e tenho que atender as pessoas, como, né? Eu vou sempre estarei na minha zona de esforço, não estarei na minha zona de conforto, né? Então, Exatamente. não que as pessoas não possam se aprimorar, não é isso, mas isso facilita muito para que ambos, né, tanto a empresa quanto o candidato, estejam confortáveis. Então, eu vou estar numa vaga que eu estou feliz em estar, que eu estou satisfeita em ocupar, consequentemente, a empresa vai perceber, né? Vai perceber a minha aptidão, vai perceber a minha desenvoltura. Então, é um ganha-ganha, né? Então, sempre responder esses testes da maneira mais verdadeira possível, sem ter receio. Nunca vai ser, esse candidato aqui, ó, não tem... Não. O teste, ele não é critério eliminatório, né? Um teste de perfil, um teste de personalidade. Ele só vai mostrar algumas características para nós, né? Então, isso vai ajudar ambas as partes. Então, sempre que for responder, vai de maneira tranquila e mais verdadeira possível. Aliás, né, Ana, sempre que for falar, né, na entrevista, ser verdadeiro, porque tem Assim. gente que fica ensaiando e traz, né, as respostas prontas, a resposta que você quer ouvir, mas eu falo que assim, ó, é igual você fazer uma DR quando você começa um relacionamento, tinha que fazer uma DR logo no início. Eu já falei isso outro dia no Café com Lê. Você tem que saber o que você tem de bom e de ruim também, e não é ruim você mostrar que você tem pontos de atenção, pontos mais fracos ali, né? Desde que você mostra que você reconhece, está trabalhando isso. Eu acredito que isso é importante, porque a gente sabe que não tem super-herói, nós não somos, ninguém é perfeito, né? E a gente quer seres humanos que reconheçam as suas falhas e saibam que estão lidando com elas. Isso é muito legal, né? Eu, pelo menos, Sim. assim, me encanta quando alguém é muito sincero. Não faço esse trabalho, mas eu sou a última peneira, né? Muitas vezes ali da empresa, né? Uhum. E eu gosto muito dessa sinceridade, né? Uhum. Sim, sim. Uma sinceridade que se encaixe no objetivo, né? Eu sempre coloco isso, né? Uma sinceridade que se encaixe no objetivo, para que também não fique aquela situação forçada, né? Algo que a pessoa está mostrando aquilo que ela não é, né? Então, esse Isso. troca que é interessante, essa troca, né? Perfeito. Vamos lá ver aqui que o Dan escreveu aqui, ó. Bom dia. Por que depois de enviar um currículo, fazer testes de acordo com cada vaga, as empresas de RH muitas vezes não dão um feedback negativo? Os motivos e as razões que você deixou de seguir junto ao processo seletivo. Pois isso muitas vezes nos ajudaria a melhorar para uma próxima empreitada em busca de uma nova oportunidade. Uhum. Eu acredito que é muito relativo, né? Às vezes é porque a empresa não tem
um setor que cuide apenas da parte de recrutamento e seleção, né? Então, ou a ausência de tempo, aí acredito que é muito relativo à ausência da resposta em si, né? Mas o que eu oriento, né? Se foi uma empresa que você se interessou, né? Se foi uma vaga que você se interessou, né? Você fala assim, ó, quero trabalhar ali, achei esse lugar legal. É interessante que o próprio candidato vá atrás, né? Então busque um feedback, né? Pergunte como foi a resposta, né? O resultado do teste, né? Então, até mesmo para demonstrar interesse, porque caso não seja para aquela vaga, né? A gente sabe que muitas empresas atuam com banco de dados, enfim, né? Então, eu coloco que se a empresa não der esse feedback, se for uma empresa que você se interessou, busque o feedback, né? Até mesmo para se aprimorar para outras entrevistas. Exatamente. Muita empresa não tem essa estrutura, sabe? Muita empresa até faz, às vezes, de forma caseira, né? O processo de recrutamento de seleção, não tem essa estrutura, não tem alguém aí nem apto a fazer isso daí. Então, por isso acaba passando, né? Às vezes é uma mesma pessoa que gerencia várias coisas, enfim. Várias são as situações, né, Ana, que a gente até É, presencia. sim, sim. O Dan escreveu: devemos dar após fazer uma entrevista, devemos dar após fazer uma entrevista e ser ético, mandar uma mensagem ou e-mail perguntando sobre o retorno do mesmo. Acho que você respondeu agora, Isso, né? sim. Eu acredito que ela tenha respondido, Dan, o que você perguntou. Pode mandar mais uma aí, que ainda dá tempo, que a gente tá quase. Ah, tá acabando o nosso tempo, mas só mais uma, vai, Ana. Rapidinho aqui, que eu acho que esse é um assunto interessante. Se Sim. você for, para quem está assistindo a gente, dê uma dica, algumas dicas assim que você acredita que possam fazer a diferença no momento, né? Para o candidato que está querendo essa vaga, que está querendo se recolocar no mercado de trabalho, né? Então, vamos deixar aí uma mensagem para que ele fala, puxa, de repente refletir, eu vou fazer isso daqui para frente, que isso possa ajudá-los. Uhum. Se eu puder resumir em uma dica prepare-se, né? O candidato ele precisa se preparar para uma entrevista de emprego, ele precisa se preparar até mesmo para o momento de se candidatar, né? Volta aquilo que eu coloquei, se candidatar com tempo, né? Selecionar uma preparação mental, né, para o momento da entrevista. Leia o anúncio, né? Eu sei que às vezes os anúncios são muito sucintos, em muitos momentos também não apresentam o nome da empresa, mas o que foi oferecido, leia, né? E de acordo com as atividades que foram colocadas no anúncio, já busque experiências, né, que você já teve, seja na faculdade, seja no âmbito laboral, seja em qualquer experiência que se encaixe para que você consiga apresentar isso para a pessoa que estiver te entrevistando, né? Para que demonstre que você já teve contato com aquelas rotinas, né? E que você está interessado. Então, é desde uma preparação do currículo, né? Um currículo claro, objetivo, sem muita escrita, né? Tópicos, sucinto, até uma preparação mental para o momento da entrevista, né? Para que as suas competências pessoais estejam, né? Sejam vistas por aquele recrutador, sejam vistas pela pessoa que está te entrevistando, né? E sejam condizentes com o que a vaga está buscando, né? Porque eu percebo muito isso, né? Às vezes as pessoas fazem perguntas que estavam ali no anúncio, né? Ah, vai ser a Uhum. vaga presencial, né? É um trabalho presencial? Tava ali, presencial, né? Ou, qual que é a faixa salarial? Me candidatei, né? Tá ali a faixa salarial de tanto a tanto. A pessoa pega e fala, qual que é a faixa? Ou a minha pretensão salarial é 3 vezes mais do que estava ali na faixa, né? No que foi divulgado. Então, Uhum. leia, né? Leia o anúncio, até mesmo para não fazer perguntas que já foram, né, divulgadas as respostas. E também, né, a parte da pergunta, sempre tem, né, o recrutador ou o entrevistador, ele abre no finalzinho, né, para alguma pergunta, né, formule uma pergunta que seja coerente com a vaga, né, que seja coerente com o seu objetivo também, né, isso também demonstra interesse, isso faz com que o recrutador fale, prestou atenção no que eu estou falando, né. Mais uma dica, como eu te falei, né? Muitas entrevistas hoje são online. Gente, prepare um espaço, né, para fazer essa entrevista, né? Não vai fazer entrevista na rua, não vai fazer entrevista no carro, né? Até pode ser no carro, mas pelo menos um lugar que você não fique olhando em volta, né, para ver se vai passar alguém ou não, né? Então, Uhum. é uma preparação, né? O recrutador, o entrevistador, ele tá ali justamente para te conhecer. Então, precisa ser recíproco, né? Às vezes eu não dou, né, não demonstro interesse algum.
infelizmente, é uma pessoa que a gente vai interpretar que não está afim, né? Que não Sim, teve, sim. né, total desempenho durante a entrevista. Então, se preparem, né? Essa é a Ok. dica principal que eu dou. Excelente dica, Ana, muito bom. Ó, deixa eu só, nós vamos finalizar, vou responder até o Henrique aqui, rapidinho, ó. Acho incorreto colocar valor esperado de salário. Como vou fazer isso se nem ao menos eu sei o que a empresa espera de mim? Me dê a oportunidade primeiro para depois negociar o salário. Eu vou dizer, Ana, o que eu penso, depois você complementa se você concorda ou não. Dan, o que que acontece? Por que que muitas vezes a gente coloca a pretensão salarial, né? A pretensão salarial, porque muitas vezes a empresa ela tem uma elasticidade, né? De repente, ela pode pagar de 1.000 a 2.000, vai depender do perfil do candidato a ser escolhido, né? Ela tem esse caixa, mas ela, tipo assim, se o candidato vier muito preparado, faz de conta, não inventando um valor, tá, gente? Eu vou pagar 2.000, senão eu vou pagar 1.000, enfim. Ela coloca para ela saber essa elasticidade e também para que a pessoa que se candidatou para saber se condiz com aquilo que a pessoa espera. Porque se você pega uma pessoa que tem ali a intenção de ganhar lá 3.000 e a vaga vai até 2.000, não vai perder tempo seu e da empresa também. Eu sei que é um saco isso, é chato você colocar a pretensão, porque você fica, meu, será que é muito? Será que é pouco? E aí, o que eu penso? A gente tem que muito saber o nosso valor para falar, olha, o meu trabalho vale isso, né? O meu trabalho, eu sei que não é confortável colocar para o candidato. Eu penso, tá? Estou pensando como uma candidata aqui. Mas a empresa precisa ter um parâmetro muitas vezes, né, Ana? E aí eu vou deixar para a Ana discorrer em relação a isso. Eu falei como consultora quando eu oriento as empresas, tá? Então, eu falei com esse meu papel. Agora a Ana vai falar aí da visão dela. E tá certíssimo, Lê, né? Eu odeio fazer essa pergunta. Né? É uma pergunta que realmente não é muito legal, né? Porque eu percebo o desconforto das pessoas em colocar, mas é justamente isso. Muitas empresas, elas estão dispostas a negociar a parte salarial, né? Então, se existe essa disposição da empresa, é interessante também que o candidato coloque algo que esteja confortável para ele, né? E quando a gente fala sobre pretensão salarial, até mesmo seguir. Então, se for uma pessoa que já teve experiências em outras empresas, seguir a faixa, né? Mais ou menos a faixa do que já era, né? Do que já Legal essa era dica. isso, né? Pra também não ficar perdido. Mas vamos supor, né? Ah, tô 10 anos na empresa. Pode ser que realmente seu salário esteja um pouco acima do que o mercado está oferecendo. Então, pesquisa a faixa salarial e veja o quanto, né, se adequa à realidade do que você já recebeu em algum momento da vida. né? Então, a pretensão Perfeito. salarial é para seguir essas orientações na hora de dar uma E resposta. E se a empresa tiver o nome dela, né, no anúncio, dá uma pesquisada também, né? Sobre Se aquilo que isso. você está colocando condiz com o tamanho da empresa, de Sim, repente, né? Conversar com algumas pessoas que estejam num ramo semelhante, se anunciar, né? Se a vaga tiver o anúncio de qual empresa ele aberto. está se candidatando, tá? Uhum. Esse café dá para virar almoço, hein? Excelentes explicações, excelentes. O Dan escreveu. E agora, aqui, ó, sobre o candidato com que posta, aqui, o Henrique, sobre o candidato com que posta nas redes sociais. Algumas empresas olham isso para definir se contrata ou não. Ops, essa pergunta não foi minha. Não entendi. Bom, não, bom, enfim, tem uma pergunta aqui que nós vamos encerrar pelo do Henrique. A empresa olha ou não olha redes sociais, Ana? A pergunta difícil, hein? Relativo. Algumas empresas olham sim. Algumas olham sim, gente. Ó, Algumas agora eu vou olham sim. dizer, eu não faço esse processo, mas eu sei, né? Que muitas pessoas, muitas empresas olham, muitos empresários, nem é ele que está fazendo o processo, mas quando ele tem o nome de um candidato, ele dá aquela fuçada nas redes sociais, tanto né, os empresários e tudo mais. Então, gestores, dá aquela fuçada nas redes sociais. Então, gente, toma cuidado, né?
o que você posta. Tem gente que pensa que a rede social é a praça, tipo assim, é o quarto, né? Ninguém vai ver. Posta e esquece que tá pro mundo, né? Então toma Pro cuidado mundo. o que você está comunicando pro mundo. E às vezes você comunica uma coisa que vai contra você, porque você não se resume àquele ato, àquela brincadeira, né? E de repente uma pessoa que vai avaliar isso vai te julgar de uma forma errada, né? Então, e aí vai ser ruim para você, vai ser cruel, né? Então toma cuidado com o que você Uhum. posta. As redes sociais é público, é um lugar muito público. É a mesma coisa se você fizesse numa praça pública com muita gente, num show, enfim, né? E só que ali as pessoas estão vendo o seu nome, de onde você vem, então é mais exposição ainda. Então tem que tomar esse cuidado, né? Tem que ficar em alerta para não ser julgado de uma forma errada. Às vezes tem pessoas extremamente competentes, mas que usam as redes sociais de brincadeira, de tudo mais, mas uma pessoa aí que não olhe como um todo, né, não tem uma visão um pouco mais crítica, pode te julgar de uma forma errada, né, Ana? Uhum. Acredito que vai muito também da curiosidade, né? Porque quando a empresa contrata, ela passa a ser fazer parte do time, né? Passa a fazer parte da empresa ali, né? Do dia a dia. Então, eu acredito que tem um pouco disso também nessa busca em redes sociais, né? Mas, assim, né? É um ponto de cuidado, porque a gente não sabe quem vai olhar, né? Quem estará Exatamente. avaliando ali, né? E qual o seu julgamento, né? Ge- Gente, Ana, muito obrigada. Peraí, a pergunta sobre o salário não era. Ah, sim, Henrique, a pergunta era do Dan. Era só para avisar que a gente ia até a sua pergunta. Responder a sua. Sem palavras para agradecer, o Dan escreveu muito boas dicas e ficarei horas aqui, pois hoje está complicado voltar para o mercado de trabalho. Dan, continue persistindo, você é um profissional, você é uma pessoa com uma capacidade incrível, né? Tenho certeza que você vai encontrar aí o seu lugar. Gente, estamos encerrando o nosso café. Primeiro quero agradecer a Ana pela participação. Amei fazer o café com ele. Está convidada para vir outras vezes. A Ana tem conteúdos assim fantásticos, então fica aí o meu convite para outros momentos. Se você pensar em algum tema para a gente compartilhar, já está convidado, tá bom? Amei, Lê, amei. Muito obrigada. Foi muito bom começar a Ó, semana com você. olha, e para todos que assistiram, beijo no coração. Fiquem com Deus e para quem está aí procurando uma vaga, empenhe, se prepare. No momento certo, a vaga certa vai estar aí para você, tenho certeza. Beijo no coração. Beijo, Ana. Fica com Um Deus. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.